Mas você pode largar aqui? Eu largo o que eu quiser, pô. A vida é minha, pô. Não é pra você dar risada, não. Primeiro que eu não sou bandido. Bora que eu sigo nesse corte que eu separei dos donos da bola. Num climão entre o Neto e o Nicola. Após o Nicola provocar o Neto, se ele largaria a Band pra ser presidente do Corinthians. Se liga na resposta do Neto ao Nicola. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada. E já deixa seu palpite pro jogo de amanhã entre Corinthians e Racing. Fora de casa, só a vitória interessa pro timão, hein? Então comenta aí. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Absurdo o que tá acontecendo. Pô, se o Augusto vai ter o impeachment, se tem tudo, que se exploda tudo, irmão. Agora, o Corinthians há quantos anos? Vamos lá, quantos anos está desse jeito? Há quantos anos você, corintiano, você está sufocado? Depois do Mundial foi só ladeira abaixo. Depois do Mundial é só ladeira abaixo. Ganhou aí os 2 brasileiros, mais 2 paulistas nos últimos 10 anos. Não, 4 paulistas. A dívida e só. 2... Cara, olha o que vocês fizeram com o Corinthians, meu irmão. Andrés, Duílio, Roberto de Andrade, que sumiram tudo. Mário Gobi, esse pelo menos ganhou Libertadores e Mundial. Mário Gobi. Olha o Augusto agora aí. Qualquer pessoa que entra lá já sai. Sai vice-presidente, sai o diretor de marketing. Pô, é uma coisa, eu não posso falar, mas é tão desolador, assim, pra quem gosta, pra quem ama o Corinthians como eu. Porque você sabe disso. Eu amo o Corinthians de um jeito. O último agora que saiu e saiu fazendo denúncias também foi o Dinei, né? É, então, mas aí... Teve mais um depois, o diretor de marketing saiu nessa segunda-feira. Sabe, aí você, sabe, é uma coisa tão louca. Aí 40 mil pessoas, 40 mil pessoas, 40 mil pessoas. Aí vocês, olha, 5 pessoas têm uma dívida de 2 bilhões e 600 milhões. 5 pessoas. Andrés, Duílio, Roberto, Mário Gobi e agora o Augusto. 5 pessoas têm uma dívida de 2 bilhões e meio. Ninguém é responsável por isso. Ninguém é responsável. Aí vem o torcedor, pega 40 milhões, que dá 6% da dívida, que foram os únicos que fizeram esse esforço, suando sangue, para pagar uma dívida que é do Andrés. Que muitas vezes ele veio aqui, o que ele fazia? Aqui não, que não vai vir nunca aqui. Tá pago. Tá pago a dívida. Desacordo. Tô de acordo. Aí voltou para ser presidente, voltei para pagar o carnaval estádio. tá pago. Cara, aí o Corinthians vai Copa do Mundo, é lá. Agora a Copa do Mundo feminina é lá. Não pagaram o estádio, não pagam impostos, não pagam jogadores. É uma desgraça o que eles fazem. É um patrocinador que entra e sai. É outro que entra e sai, nada é lícito, nada é justo. Aí nós, que somos da imprensa, eu não sou jornalista, mas eu acho que eu sou mais até. Porque se tem um programa que fala essas coisas, é o nosso aqui. E aí, entra democraticamente nos votos, 550 milhões, aí tem que ver os 190 milhões, se é ou não é. Aí está sendo indiciado por causa de duas da Vai de Bet, que dá 1 milhão e 400, que não sabe para quem foi, e aí 2 parcelas. Então, por causa de 2 parcelas, mas ninguém foi preso por causa da Tausa. Ninguém foi preso por causa do Jusilei. Ninguém foi. Léo Príncipe. Léo Príncipe. Então, o Corinthians é um feudo de pessoas que não gostam do Corinthians, que não amam no Corinthians, que eles só gostam do poder, só gosta de estar onde tem o dinheiro, só gosta de estar ali. E o Corinthians é sempre a ladeira baixa. Desde 2012, há mais de 13 anos, o Corinthians só é colocado na página policial, gente que desviou, jogadores que entraram com ação, imposto que não pagaram, tudo de mal tem dentro do Corinthians. É impressionante, é uma coisa loucura. E aí você traz Memphis, você traz André Ramalho, você traz Carrídio, você traz Coronado, você traz um bando de jogador, você não sabe quem que vai pagar, quem que vai ficar devendo, você não sabe nada. E aí a gente vai acreditando nas pessoas. Aí um dia eu acredito no Andrés, outro dia eu acredito no Duílio, aí outro dia eu acredito no Augusto, outro dia a gente acredita no Roberto, a gente acredita no Leco,
ninguém fala mais nada. A gente acredita no Marcelo Teixeira, a gente acredita no Casares. A gente que eu falo, vocês todos aí. Cambada de paga-pau. Aí a gente acredita no Juvenal Juvencio, por exemplo. Tem gente que comenta futebol. O Juvenal Juvencio, por exemplo, ele fez 3 Mandatos. No terceiro mandato, ele pisou em cima de tudo. Arregaçou com São Paulo. Ninguém fala nada. Olha o ruído que ele fez. Olha os presidentes do Santos que passaram, o que fizeram. Vocês acreditam que o futebol é só o futebol de 90 minutos? Veloso, Souza. Ô, craque, deixa eu trazer um número em cima do que você está falando. Nos últimos 7 anos, imagina receitas e despesas. Nos últimos 7 anos, o Palmeiras do Veloso registrou um superávit, ou seja, ele ficou no azul em 240 milhões de reais, tá? Então, nos últimos 7 anos, entre despesas e receitas, sobraram para o Palmeiras 240 milhões. O São Paulo... Falar a verdade é pouco, né? Você vai achar muito, quer ver? O São Paulo... Não, eu acho muito. Eu sei que você vai falar que eu já sei disso aí, que eu gosto muito disso aí. Eu acho pouco para um time que arrecada 1 bilhão. Pode ser. Sabe? Mas, pelo menos, não deve. E ganha tudo. O São Paulo... É lisura. É 240 milhões de verdade. Foi o que mais faturou entre todos os clubes do Brasil. Nos últimos 7 anos. O São Paulo, nos últimos 7 anos, craque, registrou um prejuízo de 697 milhões de reais. Foi o que mais teve prejuízo. São quase 700 milhões de reais no vermelho. Nos últimos 7 anos. Então vamos botar Mas teve 100 milhões... O Corinthians teve menos. 100 milhões por ano, por 100 exemplo. milhões por ano. O Corinthians teve 521 milhões de reais de prejuízo no acumulado dos últimos 7 anos. Só o ano passado que foi 850. Mas são números do balanço. Não, mas aí são contáveis. Esses são números do balanço, são números oficiais dos clubes, tá? O Corinthians teve 521 milhões e o Santos, que você citou, teve 223 milhões de reais. Tem ano que você tem superávit, então você compõe, enfim. Verdade, Mas é só para entender. O balanço você faz do jeito que você quer, né? Os conselheiros vão lá e votam, O Corinthians saltou de 1,5 para 2,5. Então, dívida, né? se vocês acreditam nisso mesmo, nesses caras que dirigem os clubes, vocês que ficam acreditando. O Corinthians que joga contra o Racing amanhã, você acredita que o Dorival Júnior vai colocar o time misto? Olha, pela situação que está no brasileiro, né? O Corinthians não vem tão bem no brasileiro também. Se o Dorival estiver pensando... É, Veloso, mas tá no meio da tabela. Tá com 10, cara. Meio da tabela. Tudo bem, mas... 10 pontos, 8 jogos, 10 pontos. Tudo bem, se tecnicamente não tá do jeito que estava ano passado. Não, tá um pouco melhor. Um pouco melhor, é verdade. Só que eu tô querendo dizer com relação a títulos. Então, se o Dorival quiser ganhar algum título, eu acho que a Sul-Americana é a oportunidade que ele tem que brigar para buscar alguma coisa. Copa do Brasil existe a possibilidade também? Claro, mas é mais difícil. O brasileiro já está longe. Então eu acho que se o Dorival quiser ganhar alguma coisa esse ano no Corinthians, ele tem que investir nessa Sul-Americana. E tem que botar o time para jogar. Até porque ele está... Mas ele não vai botar o time Mas ele está buscando esse time também ainda. Eu acho que não tem que fazer isso na Sul-Americana. Para mim, você tem que priorizar o brasileiro. Ele está mexendo muito. Eu penso assim. Né? Mas se quiser ganhar alguma coisa, é na Sul-Americana. Eu priorizaria a Sul-Americana. Eu não. Para você, Souza. Eu a Copa do Brasil ou o brasileiro. A Sul-Americana precisa vencer os 2 jogos. E o último jogo do Corinthians fora é um jogo muito complicado. Na Argentina. Complicado, né? Então... o time mais ou menos, viu, Souza? Sul-Americana não é o nível, né? Um nível fraco, hein? Fraco. Se botar o time titular, ganha. Se botar o time titular, ganha. Ganha. Mas, Huracan? de quem quer que seja, esse time são muito ruim. Termina o seu raciocínio, Souza. Eu ia na Sul-Americana, na Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro. Eu não mudaria. Agora, ele precisa colocar um time titular e dar sequência a esse time. Foi o que ele prometeu. Ele falou, precisa achar um time e toda hora você vê mudanças. Toda hora ele muda, ele tira Carrijo, bota Carrijo, tira Bidon, bota Bidon. Ele precisa achar um time. E para achar um time, aquilo que a gente estava reclamando aqui, se você quiser dar uma cara ao time, você precisa dar uma sequência a esses jogadores. Eles, né? A verdade, quando o Palmeiras faz isso... Perdeu o Memphis também agora. Né? É muito pouco. O Palmeiras tem um elenco forte. O Corinthians não tem. Mas o Corinthians tem um time bom. É isso, craque. O Corinthians tem um time bom. É isso. Onde eu uso o time bom? No brasileiro, irmão. Isso. Aonde é o time bom? Na Copa do Brasil. É isso. Esquece, meu irmão. Não, Veiga agora, aí você vai no brasileiro contra o Mirassol, você bota o time reserva. Tá de sacanagem, cara. 3 pontos. Se ganha o jogo, vai pra 13. Aonde estaria? Na 5ª posição. Pô, você tem que entender isso. Não dá pra fazer isso. Em brasileiro não dá pra fazer isso. Eu penso assim. Eu também penso da mesma forma. Você tem que botar o time principal. O Corinthians sofreu ano passado no Campeonato Brasileiro. Ele precisa deixar o time titular mesmo, o time principal no Brasileiro. Sul-Americana,
Eu acredito, até pela situação do Corinthians, vai só atrapalhar. Essa é a realidade. O brasileiro, você saiu ganhando do Novo Horizontino, tem um jogo da volta em casa, mas você botar o time, você perder jogadores em uma competição como essa que está praticamente fora, eu pouparia. E que já é vergonhoso sair da pré-Libertadores com Barcelona de Guayaquil e Universidade da Venezuela. Já é vergonhoso. Vergonhoso. Para mim, é o maior vexame da história do Corinthians é esse aí. Aí, eu não vou para o Sul-Americana, que eles dão uma outra chance. Eu não fico em primeiro lugar e ainda tenho que pensar em ficar em segundo para tentar ir na outra playoff. Na outra muleta que a Conmebol dá. Nicola, o que você pensa? Craque, seguinte, eu acho que o Corinthians vive de títulos. E as chances de o Corinthians ser campeão nesse ano passa por Copa do Brasil e Sul-Americana. Hoje... Não, eu acho que não é isso. Brasileiro não tem chance. Também não. Brasileiro não tem chance. Eu acho que o Corinthians, do que está acontecendo politicamente, eu acho que vai ser um ano desastroso para o Corinthians. É o mais provável mesmo. De tudo que está acontecendo. De Augusto, de impeachment, dos conselheiros, da oposição muito forte que o Andrés comanda. Vazando tudo. Que o Duílio, que todos eles... Até o colchão os caras vazam. Lembra do casinho? Tudo, não, tudo. Tudo lá, o Salazar sabe tudo. Vocês sabem disso. O Salazar, que é jornalista, sabe tudo. Ele bota, se o Corinthians fizer, ele sabe tudo. E tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo certo. Agora, tudo isso vai refletir nesse ano de uma maneira tão... Uma catástrofe vai acontecer. Ou toma uma atitude de politicamente, porque aqueles que estão fazendo tudo isso e aqueles que estão no poder também fazendo tudo isso, só não pensam no Corinthians. E isso vai refletir numa saída do Memphis até o final do ano, vai refletir numa venda do Hugo, Garro. porque o Grupo City vai vir forte, Garro. vai vir numa venda do Garro, acaba o time no ano. Vocês vão acabar com o Corinthians esse ano. Escuta o que eu tô falando, hein? Nicola. Levando em consideração isso que você está falando, e é justo, eu acho que se o Corinthians tem chance de título, passa pela Sul-Americana. Hoje tem América de Cali e Huracan. Se eu fosse corintiano, eu torceria por uma vitória do Huracan. Só não esquece que o Corinthians ganhou um baita título, cara. Qual? Perdendo um jogo só. Não, Paulista, irmão. Paulista. Pô, perdendo um jogo Não, mas- só depois de 6 anos. É verdade. Um jogo só, meu irmão. Era o quarto maior jejum de títulos da história do Exatamente Corinthians. isso. E, enfim, era importante. Mas diante desse time que já ganhou título e que no ano passado também na reta final deixou boa impressão, por que não sonhar com o Sul-Americana? Eu acho que se o Corinthians vence o Racing, ele ultrapassa o América. Eu não acho que o América vence o Huracan hoje. E aí era para ir para a última rodada para tentar conquistar ponto contra Porque o é Huracan. muito louco isso. Você vê o Flamengo, né? Deu uma sorte ontem, né? Se ganhar os 2 jogos, classifica. Não, mas se ele perder, Não. tá fora. Tudo bem, mas se ele ganhar do LDU e do Deportivo Tati, ele classifica os 2 jogos. Olha só, o Flamengo. Tem problema de impeachment lá? Não. Tem problema de... Vamos lá. Todas as coisas que acontecem no Corinthians. É impeachment, é dinheiro, é conselheiro, Polícia. é presidente do conselho, A é base do polícia, problema. Nossa. é a base. Dá uma olhada. É não ter dinheiro, não tem isso, não tem estádio, não tem estacionamento. É a Omni. Lembra da Omni? Omni. Omni, né? Omni. Alguém foi preso, alguém teve impeachment. Ah, acho que não acharam nem o dono ainda. Cara, era uma portinha. A Tausa, o Léo Príncipe, Jusilei, Pato, Luan. A maior vergonha é o Luan. 60 milhões. O Rojas, chegava 40. no horário. 40 mil. Chegava no horário, Chegava, igual o Andrés gente falou, boa, né? chegava, é. Chegava no horário. Ele chegava Dá no trabalho horário. nenhum. Dá Aí você trabalho pega Quer tudo. 1 milhão na conta todo mês. Tudo que Trabalho aconteceu, vai vir. tudo que acontece é inacreditável. O Corinthians sobrevive de Corinthians. O Corinthians sobrevive da torcida, que pode jogar com quem quiser, 40 mil pessoas. Se não fosse isso, já tava... Meu irmão, acabar não, Souza, mas é muito triste o que vocês fizeram com o Corinthians nesses últimos anos. Mesmo o torcedor não querendo, vai acabar virando SAF. Mesmo isso Não, é mas uma tem que coisa... virar SAF, filho. Tem que virar Tem que SAF. virar tá? SAF. É uma cara. coisa Eu sei disso, o torcedor incrível. não. Não, o torcedor não é o torcedor que tem que querer. A verdade, o que eles fazem com o Corinthians, aonde 3 mil pessoas votam e que os conselheiros ficam lá, gente, é inacreditável. Craque, e só não aconteceu no Palmeiras que chegou um cara corajoso e botou Que dinheiro foi no bolso Muito dele. sério, né? Muito sério. Entendeu?
Porque assim, vamos falar real, craque. Assim, a verdade é que o Augusto Melo vai cair em algumas semanas. São 4 processos de impeachment, tem investigação policial. O grande problema é quem que vai assumir? Porque os caras que estão trabalhando... Os caras... Vai assumir, mas tem 30 dias para convocar. Aí eu tô falando, quem que vai ser o próximo presidente? Porque os caras que estão trabalhando para derrubar o Augusto já estiveram no clube e não fizeram bem pro clube. Sabe quem que vai ser? Vai ser Rosalá, vai ser o cara lá da piscina, do cloro. É tudo entre eles. E esses caras vão resolver o problema do Corinthians? Sei, cara. Eu acho que o Corinthians... eu vou saber? Acho que a necessidade do Corinthians... É que eu vou saber. Se você falasse se eu resolveria, eu resolveria. Mas você pode largar aqui? Não é que tô falando hipoteticamente. Eu largo o que eu quiser, pô. A vida é minha, pô. Sim. Só que eu não vou largar. Não, mas eu não tô falando disso, não é pra você dar risada, não. Eu não vou largar daqui por quê? Primeiro que eu não sou bandido. Sim. Segundo que eu não sou desonesto. Terceiro porque eu não posso largar a minha família sem comer. Perfeito. Eu sustento a minha família. Porque lá não meus tem, filhos. não tem receita. Lá eu não tenho receita como presidente. O cara administra 1 bilhão Eu preciso trabalhar todo dia, irmão. Pois é. Preciso trabalhar todo dia para ganhar o meu dinheiro. Garotinho, você que... Então eu vou só responder para você. Vem um cara que pode apagar o inferno com o dinheiro. Quem? Paulo Nobre. Paulo Nobre. Veio um outro que ninguém sabia que ele era, deu sequência no que ele fez e melhorou o Palmeiras. Gagliotti. Veio a maior mulher desse país. Em termos de administração, em termos de entender de futebol, de não abaixar a cabeça para marmanjo, para homem, é a Leila, irmão. É a Leila. Veio, pum, acertou tudo. O Corinthians, vamos lá. O cara fica 16 anos no clube, como o Andrés, Duílio, Roberto de Andrade e Mário Gomes, sem salário. Como é que você sobrevive? Como é que você paga as contas? A não ser que eles sejam bilionários, que parece que não são, né? Não eram. Parece que não são, né? Não eram. Não eram, né? Não sei. Agora, todo mundo só fez mal para quem? Clube. Pro Corinthians. Todo mundo fez mal pro Corinthians, pra torcida, pros jogadores. Olha o que eles fizeram. Olha o que o Duílio fez antes de sair. Lembra ou não? Vendeu todos os meninos em confissão de dívida. E a multa do Mano? Assinou com o Mano há 3 meses do fim. Isso. Uma multa de 12 milhões de reais. Aí, você pega o que o Andrés fez quando saiu. A dívida que ele deixou. Aí vem o Augusto, numa nova visão, que vou mudar, que vou mudar, que vou mudar, que vou mudar. Não mudou. O Corinthians vive num alvoroço de polícia, de promotor, de delegacia, de tudo que é o mais horrível, de escândalos, escândalos, escândalos. Vocês acham mesmo que é só o jogo? Para esses caras que estão no poder? Aí vai querer, aí entra os caras, fica do lado do Augusto, do lado do Andrés e do lado do Roberto, que eles sempre estão ali. Todos eles estão no mesmo lugar. Uma hora é Andrés, uma hora... Mas eles sempre estão ali. E o Corinthians afundando, afundando, afundando e afundando em dívidas, em visões. Como é que pode um time que arrecada 1 bilhão e 100 e que deveria arrecadar 3 bilhões por ano? 1 bilhão e 100 para o Corinthians é muito pouco. De um time que se jogasse, hoje não tem Libertadores? Tem. Quem que joga? São Paulo. E quem? Libertar, não é? É da Globo, não é? Vamos supor que a Globo tivesse a Sul-Americana. Quem passaria? Corinthians e Racing ou São Paulo ou Libertar? Corinthians e Racing. Corinthians e Racing. Porque o Corinthians é tão forte na audiência, é tão forte no desenvolvimento das marcas, é tão forte em relação a isso, que eles que dirigem acabam com isso. Eles destroem isso. Se vocês colocarem todos os patrocinadores que o Corinthians teve, qual foi o legado que o Corinthians deu em relação aos patrocínios? De você lembrar, de você vincular. Qual foi? Quanto que entrou de dinheiro no Corinthians nesses últimos 13 anos? De patrocínio, de venda de jogadores, de tudo. Cara, fazendo uma conta bem rápida aqui, uns 10 bilhões.
Uns 10 bilhões. O Corinthians nunca em 10 bilhões pagou 1 centavo na caixa. E todos eles pagando de gatinho em Miami, em Riviera de São Lourenço, a festa do branco, né? E que não sei o quê. Quando que eles fizeram uma visão daquilo que o Corinthians precisa? O Corinthians, para vocês saberem, de impostos, deve mais de 600 milhões. Quem deve imposto? Quem deve imposto é porque arrecadou dinheiro e não pagou. Sonegou. Sonegou. Não é mentira minha isso? Crime. Não é crime? Acontece alguma coisa? Não. Você não tem estacionamento. Você não tem o bar. Você não tem os camarotes. Isso é um absurdo, cara. Os caras fizeram o estádio e terceirizaram o estádio de um jeito que o Augusto que entrou, ele não tem o que fazer. Craque, eu te disse aqui, o name rights do Pacaembu é mais... Foi mais caro. O cara pagou mais caro do que São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos. Estádio que nesse ano só jogou Lembra? a Portuguesa. E não tem clube nenhum. Vocês lembram quando o Andrés meteu o pau? Acho que, não sei quem que foi. Do Palmeiras. Quando o Palmeiras vendeu o name rights. Name rights pro Allianz Arena, né? Isso. Que é de A a Z, que é de seguro, né? De seguro. Que é monstruoso. Que é o do Bayern. Que é o Allianz. Allianz Arena é lá. Aí ele É falou, Allianz- não sei o quê. Por quanto que ele vendeu valor. o name rights? Mesmo valor. Mesmo valor, anos Só que depois. anos depois. Mas quantos anos? 300 milhões. Quantos anos? 30. Mais Não. 20 ou 30? 20. 300 milhões por 20 anos. Quanto que dá por ano? Dá 15, né? É dinheiro de pinga ou não é? Aí vem uma bet, dá 300 milhões por 3 anos. 360 era, né? A outra, né? Tudo bem. Agora é 300. Estou falando 300 porque para eu somar. Arredondar. Então, peraí, eu pego uma bet que dá 300 milhões por 3 anos para patrocinar a camisa. Mas eu vendo o name rights, como é que ele falava? Name Name rights. rights. Name rights. Quê? Name rights. Cítrico. Name Name rights. Aí, eu vendo o name rights por 300 milhões por 20 anos. Eu vendo o estacionamento por 12 anos, por 11 milhões. Mas vocês acham que o Corinthians tá onde? Tá no sufoco. Mas não é só o Augusto, são todos aqueles que comandaram esse clube fenomenal, esse clube extraordinário, de uma torcida imensa, de uma força incondicional, que é uma patada de elefante. Mas a tromba vem sempre por aqui, ó. E vai por trás, no Corinthians. Essa é a verdade. Então esse aí é um corte aqui do Neto aí com o Nicola, o Souza e o Veloso falando sobre o Corinthians. Situação complicada, mano. Às vezes acho que a única solução, aliás, é virando SAF. Mas tem que tomar muito cuidado que SAF pode ser bom, mas pode ser uma bomba também, como que é no Vasco aí. Essa SAF aí esqueci o nome da SAF do Vasco lá, que, mano, acabaram mais ainda com o Vasco. Tem outros aí também que não deram certo. A única que deu certo assim mesmo foi, por enquanto, do Botafogo, tá dando certo, né? Os caras ganharam o Libertadores Brasileiro ano passado. Porém, esse ano não tá muito bem, mas o cara lá, a hora que ele quiser montar o super time, ele vai lá e monta. Então, outros times aí, Red Bull, que é uma SAF, mas, né? Então, o Cruzeiro, que é uma SAF, o cara lá comprou. Por enquanto não tá engrenando. Montou um bom time, mas não tá engrenando. Mais uma SAF no Corinthians. Eu acho que só daria certo se tivesse um grupo aí árabe com muita grana mesmo, cara. Um grupo aí, o Fundo Árabe aí do Qatar, pra despejar dinheiro no Corinthians. Acho que assim daria certo. Não adianta vir com SAF aí, do grupo europeu, não sei o que lá. Não vai dar certo, mano. Tem que ser os caras muito fortes pra poder tirar também essa cambada de vagabundo que fica lá sugando o Corinthians. Andrés do Willio, Mário Gobi, Rubão, esses caras aí. Agora até o Augusto já tá perdendo força aí. Vai cair nos próximos dias. É muito ruim, muito burro, cara. Augusto Melo foi muito burro, cara. Às vezes eu acho que, cara, não é possível que o cara, no primeiro mês de mandato lá, no ano passado, o cara quis tentar, sei lá, ganhar uma comissão na mão grande ali, cara. Sei lá, cara. Não dá pra acreditar. Vamos ver que vai sair da polícia aí, quem que são os culpados, pra onde foi o dinheiro, pra quem que ia, pra quem que não foi. A gente vai realmente ter a certeza pra não culpar ninguém, né? Mas não quero acreditar que ele tentou fazer isso não, cara. 25 milhões ali,
Será que cresceu o olho? É complicado, mano. Corinthians é fogo. E não adianta vocês achar os anti aqui vai falir, não vai falir, cara. Corinthians nunca vai falir. Corinthians é uma máquina, uma bomba de fazer dinheiro, porém mal administrada por esses vagabundos, esses bandidos aí. Então, não adianta, nunca vai falir, mano. E se acontecesse, numa raríssimas vezes acontecer de falir, cara, acaba o futebol brasileiro. Como o Neto falou, se passa Libertadores, São Paulo e Libertad, e Sul-Americana, Corinthians e Racing, a Globo ia escolher o Corinthians, é o que dá mais audiência. Então, tem como, é isso. Comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão. Então, até o próximo vídeo, valeu, é nóis.